Bom, falando a respeito ainda desse monitoramento de relatórios, em todo o nosso ERP, em todo o View One, ele possui um serviço de agendamento automático de relatórios. Como funciona esse agendamento automático de relatórios? Se, por exemplo, os gestores da empresa, a parte gerencial, deseja receber relatórios automáticos no endereço de e-mail, vamos pegar aqui um relatório do comercial em orçamentos. Eu posso escolher aqui por status de orçamento, por exemplo, pendente. E existe esse botão de agendamento de relatório, no qual eu posso estar escolhendo o tipo de relatório que eu vou agendar. Vou pegar aqui no caso o diário, a data inicial, a partir do dia 25 às 7 horas da manhã. O que o sistema vai fazer nessa situação? Eu vou escolher aqui um contato para receber esse relatório, o meu mesmo. Nesse caso, a partir do momento que eu salvar esse agendamento de relatório, o View One irá gerar todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, um relatório atualizado com os orçamentos pendentes. E eu vou receber esse relatório atualizado por e-mail. Ou seja, tanto na parte comercial, na parte financeira, na parte de compras, até mesmo na parte de produção, para acompanhamento das ordens de produção, vocês podem estar agendando um relatório. Aí esse serviço de relatórios que nós possuímos no ERP, como esse aqui que eu acabei de gerar, esse serviço vai ficar funcionando todos os dias da semana, 24 horas por dia, e esse serviço de relatório vai enviar para vocês informações atualizadas sem que alguém precise acessar aquela tela e gerar um relatório. Ele pode gerar esse relatório automaticamente. Se caso haja algum corte no áudio e vocês não consigam entender bem a frase, eu peço que vocês perguntem, ou a qualquer momento, se também tiverem dúvidas, por favor, eu fico à disposição, tá? Legal. Aí aqui a gente tem a questão de atualização de coordenadas. Na verdade, essa tela aqui vai trabalhar a princípio juntamente com o CRM, porque dentro do nosso CRM nós temos um mapa de visualização dos clientes, uma função bem legal que eu vou mostrar logo mais. Aí as questões de SPED, onde são gerados os arquivos, e atualmente os nossos clientes têm feito o quê? O arquivo SPED pode ser gerado por alguém da parte fiscal, financeira dentro da empresa, ou a própria contabilidade pode acessar remotamente o sistema e gerar esses arquivos a partir dessas telas para vocês. Aí aqui também a questão de tributação do IBPT e as telas de consultas. Na parte de administração, as telas de consultas elas têm realmente pouca informação, né, porque são só cadastros de perfis de usuários, de empresa, por exemplo, mas mais adiante também vou mostrar a questão de consultas em que o nosso software é bem flexível. A partir da tela de consultas eu consigo gerar relatórios para exportar, eu consigo ter uma flexibilidade bem grande. Na parte comercial, e um pouquinho antes de entrar no comercial, aqui eu já vou abrir um parênteses para a gente falar do CRM, porque o comercial, na realidade, ele está totalmente ligado ao CRM, porque no CRM são onde se iniciam os contatos com um cliente potencial, para depois fazer com que esse cliente potencial se transforme num cliente efetivo da empresa. Aqui no CRM nós temos a questão de cadastros também, onde eu vou poder estar cadastrando municípios, estados e países. Os municípios nacionais já estão todos cadastrados com o código da NFE certinho da Receita. Só vai ser usado mesmo a tela de cadastro de municípios se for o caso de um município fora do país. Aí estados também já está com todos cadastrados e países também com todos cadastrados com o código do Banco Central. Claro, como eu falei, apenas os municípios internacionais existe a necessidade de cadastramento.
A tela de cliente potencial é uma tela de cadastro bem didática, bem dinâmica, onde vocês poderiam estar inserindo então os dados da empresa, e esses dados não necessitam ser os dados completos, ou seja, eu não preciso ter o tipo, o número de documento, CNPJ ou CPF, inscrição estadual, endereço completo, porque nessa tela justamente onde nós colocamos informações básicas, por conta de que nem sempre um cliente que liga para a MMC de primeira mão vai passar todos os dados, todos os documentos. Muitas vezes o cliente liga em primeiro momento só para pedir um orçamento rápido e não há necessidade então de colocar todos esses dados inicialmente no sistema. Os dados de nome, tipo de contato e telefone, aí sim esses que estão em negrito seriam obrigatórios, né? E o nome da empresa também. Mas endereço, tipo de documento e algumas outras informações, elas são obrigatórias apenas no cadastro de cliente efetivo. Aqui ainda na tela de cliente potencial eu posso filtrar por produtos e serviços e ramos de atuação, e eu já vou mostrar na tela do CRM como que funciona esse filtro. Aí teria também a tela do cadastro de clientes. Essa tela do cadastro de clientes ela é bem semelhante à tela de cadastro de cliente potencial, com a única diferença de que aqui algumas informações a mais elas são obrigatórias. Deixa eu verificar aqui se já tenho algum cliente aí da cidade de Criciúma. Por exemplo, nesse caso da Prematec, que é a nossa cliente do software de caldeiraria, eu tenho os dados aqui certinho, tenho os dados do endereço e, como eu falei, a questão da atualização de coordenadas, ele vai buscar para mim no mapa o endereço dessa empresa, uma aplicação do Google Maps. Para que será utilizada essa informação aqui? Dentro da tela do CRM, nós temos aqui em movimentações a área onde vão ser gerados os históricos de processos e os históricos de atividades da minha equipe comercial. Aí o que vai ocasionar neste caso aqui? Eu tenho a tela do CRM dessa empresa Prematec e eu consigo localizar na região de Criciúma, na região de Içara, quais são os meus clientes dessa região, a partir dessa aplicação que nós colocamos no sistema do Google Maps. Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando eu tenho um representante fora e eu quero que ele faça uma visita, por exemplo, nas empresas mais próximas a essa região. Aí eu consigo visualizar a distância aqui também em quilômetros dos meus clientes naquela região. Eu consigo filtrar por produtos e serviços. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho de marketing, uma divulgação para empresas de estruturas metálicas. Aí eu faço um filtro e já consigo visualizar todas as empresas que têm essa estrutura metálica, ou por ramos de atuação, mineração, caldeiraria, ventilação, alimentícia, farmacêutica. Então, esses filtros aqui serviriam para ter um foco, uma visão comercial. Vou pegar aqui clientes, por exemplo, de outra região, da região de São Paulo. Só desmarcar os filtros aqui e localizar os 20 clientes mais próximos dessa região. Aí eu já conseguiria visualizar quem são esses clientes na região e eu posso ampliar o filtro por clientes ou por abrangência também. Aí vocês conseguiriam localizar quem são os clientes em uma determinada região e se tivesse um foco comercial, um representante externo ou até mesmo uma campanha de divulgação,
poderiam estar entrando em contato com esses clientes. Já na parte de históricos de processos, que é essa tela que eu abri aqui agora, nessa aba, na parte de históricos é onde eu vou registrar os contatos que eu tenho com aquela empresa e as pessoas que fazem parte desses processos. Por exemplo, aqui vou colocar um novo processo. Vamos supor que eu estivesse em proposta comercial com essa empresa, com a ICC. Salvei aqui uma proposta comercial e vou gerar um novo histórico com o contato Pedro. Por exemplo, se eu tivesse feito um contato telefônico, um contato em relação ao orçamento. Salvei a informação aqui. Só fazendo um exemplo, claro, de simulação, né? Aí vou colocar um histórico como se esse Pedro tivesse enviado um e-mail. Aí vou colocar aqui cliente enviou e-mail. Vou selecionar um e-mail que eu tenha salvo aqui. Salvei a informação. O que acontece? Ficou salvo o meu contato telefônico e o e-mail recebido desse cliente também. Aí a qualquer momento eu posso visualizar, ele já vai abrir no meu aplicativo padrão o e-mail que foi recebido do cliente. Com isso, ganha-se, como eu posso dizer, segurança na informação, porque fica tudo centralizado dentro do sistema e toda a equipe comercial vai poder acompanhar essas informações. No caso, se eu fosse gerar um novo histórico aqui, cliente ligou, coloquei aqui, pediu para ligar em 7 dias. Uma função interessante que a gente tem é o agendamento de atividade. Vou colocar aqui um contato telefônico para dia 31, às 9 horas. Como funciona esse agendamento de atividade? Nós temos uma agenda dentro do CRM, agenda de compromissos, e lá nessa agenda eu consigo consultar todas as atividades que eu programei pela tela do CRM para cada cliente. Então, se eu for olhar lá na quinta-feira, dia 31, às 9 horas da manhã, eu tenho agendado um contato com essa empresa. Se eu dou um clique duplo, eu já consigo visualizar o histórico que foi gerado no último contato. Então essa ferramenta permite com que eu trabalhe os contatos com os clientes, evitando utilização de ferramentas externas, e também muitas vezes eu posso ter esse agendamento para auxílio tanto na parte financeira, para a questão de recebimento, né, para a questão de cobrança, posso ter como auxílio para a parte de orçamentos, para ter um controle de datas sobre orçamentos. Tudo isso pode ser monitorado a partir do próprio CRM. E também a questão de envio de e-mail dentro do sistema, onde dentro do próprio ERP ficam registrados os e-mails enviados. Nós temos um editor de e-mails aqui, e esse editor de e-mails do nosso ERP ele é bastante dinâmico, onde eu já consigo buscar aqui o e-mail do meu cliente, posso colocar com cópias ocultas, e nós temos aqui um editor parecido com o Outlook até mesmo, e em inserir nós temos uma função bem interessante que é a inserção de modelos padrão de mensagem. Se eu fosse, por exemplo, enviar um modelo padrão de mensagem que fosse a apresentação do ERP View One. Também já vou inserir aqui automaticamente a minha assinatura. Quando eu insiro um modelo padrão de mensagem, o texto já é carregado pelo sistema, o nome do contato já é carregado e já inseri também aqui a minha assinatura. Isso aqui é um diferencial de tempo, porque as mensagens padrão que vocês tenham para envio de e-mail, para envio de orçamentos, ela pode ser salva
e não precisa ser digitado toda vez que eu for enviar um e-mail. Já puxo essa mensagem automaticamente para dentro do sistema. Inclusive ele já carrega aqui com um assunto. Se eu fosse, por exemplo, enviar um e-mail, uma mensagem a respeito do nosso programa de caldeiraria, o CaldSoft. Seleciono aqui a mensagem, a minha assinatura. E ele já carrega todo o texto para mim. Já posso salvar ele com uma formatação. E aí, a partir disso, só colocaria em enviar e já estaria enviando o e-mail a partir do próprio CRM. Eu vou colocar aqui o meu próprio endereço. Para estar fazendo esse teste de e-mail. E-mail enviado com sucesso. Fica aqui o histórico do envio executado e eu posso verificar o recebimento na caixa de entrada de e-mail. Bom, a partir da própria tela do CRM, entrando na área comercial, eu consigo gerar orçamentos e deixar os históricos registrados dentro do CRM também. Aqui eu tenho o botão de orçamento. A partir do momento que eu escolher aqui a atividade orçamento para ser cadastrado, o botão é habilitado e eu já consigo gerar um orçamento para essa empresa. E esse orçamento já vai ficar salvo dentro do CRM também. Como a parte de questão de cadastro de orçamento ela é bastante abrangente, bastante complexa, antes de a gente dar esse passo seguinte para o orçamento, vou mostrar a vocês o que eu considero como o coração de todo o ERP, como a parte principal, que é a tela de cadastramento de itens. E a tela de cadastramento de itens ela já envolve tanto a parte comercial quanto a parte de projetos ou engenharia de produto, né? Abri aqui um modelo que eu tenho cadastrado de um ventilador centrífugo, e esse ventilador centrífugo que seria meu item de venda e de manufatura. Esse ventilador centrífugo, portanto, seria meu item final, o item pronto. Eu tenho aqui a descrição é por nome, que é o que aparece na nota fiscal eletrônica, e a descrição completa, onde há um campo de texto que eu posso estar inserindo informações mais detalhadas do produto. Aí em lista técnica seria a estrutura do produto, a estrutura do item ventilador centrífugo, onde eu consigo colocar aqui os meus itens de compra, matéria-prima e outros itens manufaturados também. Nesse caso, para a composição do ventilador centrífugo eu tenho um motor trifásico. A qualquer momento eu posso visualizar também o cadastro desse motor. Eu tenho aqui a porca borboleta, que seria um item de compra. E eu vou entrar aqui no detalhe da transição concêntrica, porque a transição, além de eu ter a imagem do item cadastrado aqui como item de manufatura, eu vou ter na lista técnica a chapa, ou seja, para fabricar a transição eu preciso de uma chapa com essas dimensões, com essa quantidade em quilos, e eu tenho também documentos. Essa parte de documentos ela está totalmente linkada aos itens, à ordem de serviço e à ordem de produção, e também ela está no módulo separado, o módulo GED, que é o gerenciamento eletrônico de documentos. Então eu tenho aqui na transição o DWG, que eu posso estar abrindo com um visualizador ou com o próprio software de CAD que eu tenho instalado na máquina. Estou abrindo nesse momento aqui com o AutoCAD. Eu tenho também, no exemplo da transição, deixa eu pegar ele novamente aqui.
o documento em PDF, que eu posso estar visualizando esse PDF gerado pelo nosso programa de planificação de caldeiraria, onde teria as cotas para o pessoal fazer o corte dessa chapa. E eu tenho também a imagem, que é aquela foto que nós temos ali na tela inicial. Além da transição, nesse ventilador centrífugo aqui eu vou ressaltar o parafuso sextavado, porque nesse exemplo do ventilador, o parafuso seria um item de compra. Esse meu item de compra não possui lista técnica, e ele tem aqui em documentos instruções técnicas sobre parafusos. Esse documento, instruções técnicas sobre parafusos, seria como se fosse uma norma ou até uma característica que vocês podem enviar ao fornecedor para determinar a especificação daquele item de compra. Então, o ERP permite lá na parte de suprimentos, na área de compras, com que vocês possam enviar a solicitação de compra ou a ordem de compra com essa especificação para um determinado item. Você pode enviar a ordem de compra e anexar documentos a essa ordem de compra para especificar quais são as características daquele item as desejadas. Em depósitos, eu vou determinar em que depósito se localiza aquele item e posso trabalhar também com localização física. Ou seja, eu tenho um depósito padrão, o galpão 1, e dentro desse galpão eu tenho 3 áreas. Eu tenho o almoxarifado, eu tenho as bancadas, eu tenho os armários. Eu posso determinar localizações físicas para os itens dentro de um mesmo depósito. E aqui na aba Outros, é onde eu colocaria a classificação fiscal do item, o NCM, ICMS, IPI, ISS, dependendo do item vai ser tributado ou isento, as alíquotas de IPI e ISS. E eu vou trabalhar também com estoque mínimo, estoque máximo e lote econômico. Esses 3 campos aqui estão totalmente ligados também à parte de produção e à parte de compras. Quando eu trabalho com o estoque mínimo... Marcos, vocês estão me ouvindo?